Vamos gravar. Bora lá. Então, começando a gravar, boa noite mais uma vez, vocês que estão aqui para aprender um pouquinho sobre procrastinação. Vamos lá. Vou começar a compartilhar a tela com vocês. Vocês só me dizem depois se vocês estão me vendo. Gente, vocês já estão vendo a tela? Porque não vai dar para passar eu e a tela aqui. Vocês estão vendo a tela? Não. A Dani tá? Não, eu estava vendo a tela, agora apagou, agora só estou vendo vocês. Então, pera aí só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Agora sim. Carregou a tela? Sim, senhora. Ok, então vamos lá. Eu não vou conseguir me ver. Paty, você sinaliza aí se eu precisar fazer alguma coisa, se alguém tiver com o microfone aberto, por favor. Então, boa noite mais uma vez. Prestígio, gente, minha Blue Diamond aqui me assistindo. Uau! Cota, em homenagem, Dani, por isso que tá azul. Bom, então vamos lá. Procrastinação, tá? O que é a procrastinação? Se a gente olhar no dicionário, tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, mas é mais ou menos isso. Deixar para depois, né? E quais são os adjetivos que a gente se coloca dentro da procrastinação? Ah, vou fazer no próximo ano, isso eu vou fazer no próximo ano, vou trocar de carro depois. Ah, daqui a pouco eu finalizo aquele projeto que você está querendo para a mudança da tua vida. Ah, isso aí eu faço outro dia, sei lá, vou pendurar a cortina em casa. Depois eu termino, estava passando roupa, largou para trás. Eu estou falando algumas questões, gente, que tem a ver com o nosso dia a dia, tá? Mais tarde eu faço, de amanhã não passa. Esse, então, de amanhã não passa, eu acho que é bem clássico, né? E essas são questões que vão atrasando o nosso desenvolvimento. Mas o que vai mais chamar a atenção de vocês aqui nessa apresentação de hoje, assim eu espero, é que vocês tenham contato com atos de procrastinar que vocês não identificam. Porque a procrastinação, ela está sempre muito relacionada à preguiça. E ela não é só isso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso.
E para ilustrar, nós vamos começar com 3 óleos, que são óleos de ação. Exatamente isso. Nós vamos começar pelo Black Pepper, que desperta a coragem, disposição e a soltura e a nossa originalidade. Por que óleos de ação? Porque a gente precisa da tomada de ação. Às vezes a gente está numa inércia tão grande, a procrastinação é essa falta de ação, é o deixar para depois, como a gente falou ali dentro daqueles adjetivos. Então a ideia é que vocês entendam que a gente precisa primeiro partir para a ação. Só que a ação, naquele iceberg, ela seria a superfície do iceberg. A gente pensa que é o contrário, mas a ação, ela não é a causa, ela é o direcionamento. Então, o Black Pepper é um óleo que entra muito aí, porque ele desperta coragem. Gente, fecha o microfone. Ele desperta a coragem, a disposição, a nossa originalidade. E aí entra o gengibre, que é o óleo de fazer acontecer. Dentro da aromaterapia, a gente fala que é o óleo da concretização. Ele realmente facilita o fazer acontecer. E o tomilho, que é o thyme. O tomilho é a potência máxima da ação, porque ele é o óleo da coragem. Ele é aquele óleo que você está sentado no começo do escorregador e aí você fala, vou, não vou, vou, não vou. Ele é aquele amigo. Vai sinalizando para mim, Paty, por favor. Tem microfone Fala aberto. quem é, porque às vezes É as a pessoas Cris, não Cris percebem. Aragão. Sou eu, vou desligar. Pera, acabei de entrar, bom. pensei que estava. Tá joia, obrigadão, gente. Então, assim, o tomilho é aquele amigo sacana atrás da gente no escorregador, sabe? Vou, não vou, ele vai, pum, empurra na beirada da piscina. Esse é o tomilho. O tomilho é a potência máxima da ação em relação à coragem da gente ir para frente, tá? Só que aí tem a causa. O que é que me leva a não agir? Então, é a parte de baixo do iceberg que a gente vai falar agora e aprender como usar os óleos essenciais. E a principal característica dos óleos essenciais, quando a gente fala, eu falei que eu ia falar sobre as questões emocionais, que é a questão da procrastinação, mas eu também queria que vocês ficassem por dentro dos óleos. Então, eu vou falar da característica bem brevemente desses óleos, que é o que eles querem dizer. O ginger é o óleo do poder pessoal, e tem aí a terapêutica deles. Depois essa aula vai ficar disponível, se vocês quiserem, vocês tirem fotos, mas a ideia aqui é entender que na parte terapêutica, tanto a parte emocional quanto a parte terapêutica, elas estão ligadas a estímulos de metabolismo, de ação, de melhoria do nosso corpo, que também tem a ver com a nossa ação. A ação metabólica também tem a ver com a nossa ação mental, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho desses 3 grandes óleos. E aí a gente parte para a parte de baixo do iceberg, que é o quê? O medo. Quem nunca se viu nessa imagem? Essa imagem é a imagem característica do medo. Um monte de coisa para fazer e eu não sei por onde começar. E aí a gente vai falar de questões que muitas pessoas, elas procrastinam. Alguém com o microfone aberto, gente, fecha, por favor. Muitas vezes a gente procrastina por insegurança. E essa insegurança, ela tem a ver com a sensação de, será que eu dou conta? Ai, o que as pessoas vão achar? Será que eu vou conseguir? E aí, nessa superfície, quando a gente fica com a insegurança, quando a nossa procrastinação tem a ver com a insegurança, que é a causa, de fato, não é a falta da ação. A ação é porque estamos inseguros. A gente vai para óleos que ajudam a facilitar. Então, sempre que a gente usar um óleo de ação, a gente tem que usar um óleo que corresponde à falta daquela ação. E no caso da insegurança, é o coriander. O coriander, que é o coentro, ele trabalha muito, ele é conhecido na aromaterapia também como óleo da felicidade, porque ele trabalha a relação que você tem com o outro, a insegurança relacionada ao que o outro vai pensar de você. Então, ele é um óleo muito potente
para usar como um dos óleos de ação. Depois eu vou explicar para vocês o que escolher entre esses óleos de ação. Se a gente olhar aqui para cada um deles, ó, o black pepper, o gengibre, o tomilho, você vai saber qual escolher em relação à insegurança, ao fracasso. E o fracasso, a gente vai, então, para o bergamota. E quando a gente fala em fracasso, não é só, vai dar errado, mas também está ligado ao que o outro vai pensar. Mas, por exemplo, e se eu começar a estudar e não passar naquele vestibular? O que a minha mãe vai achar? O que meu pai vai achar? O que os meus amigos vão achar? Isso está relacionado, então, a procrastinação está muito relacionada ao fracasso. Eu não quero fracassar, então eu nem tento. Isso tem a ver com medo. E nós precisamos trabalhar em relação ao fracasso, é o amor próprio. E aí, a parte terapêutica, eu fiz questão de colocar aqui, para que vocês possam entender, e depois essas siglas tem também no final da apresentação, onde vocês vão aprender também como usar esses óleos terapeuticamente. E aí, nós vamos para o julgamento. Então, lembrando, eu não ajo porque eu tenho medo do julgamento. E aí, esse julgamento tem a ver, que é o patchouli, que a gente vai usar, que é o óleo da ousadia, tem mais a ver com a sensação assim, não está fazendo certo. Poderia fazer melhor. O jeito do outro é melhor que o dele. E quem já não se viu nessa situação? Eu acho que todos nós. E aí, quando a gente pensa, eu não vou fazer porque o outro vai me julgar, a gente está falando que o patchouli, que é o óleo da ousadia, é o óleo que vai te impulsionar a trabalhar essas questões de medo. Bom, e aí, essa é uma imagem ilustrativa de quando a gente tem medo do fracasso, quando a gente tem medo do julgamento, quando a gente tem todas essas questões aqui atrás, a insegurança, o fracasso e o julgamento. E aí a hora vai passando, as atividades vão se acumulando e a gente não consegue sair da ação, partir para a ação. Então, nós vamos buscar um óleo de ação com um óleo para essas questões. E aí, eu também tenho uma outra questão que é muito interessante. Tem gente que tem medo do sucesso. O que é que eu vou fazer se dar certo? Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Se eu sair da minha zona de conforto, eu vou ter mais trabalho. E se eu tiver mais trabalho, talvez eu não dê conta. Mas se eu trabalhar muito e tiver sucesso, e aí, qual é o próximo passo? Então, muitas pessoas procrastinam por essa questão. E eu vou contar para vocês um fato que eu acho muito triste em relação a isso. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que tem problemas para engravidar, fez vários tratamentos, não conseguiu ficar grávida, e aí ela fertilizou alguns óvulos, tá? É uma amiga muito próxima. E aí, de repente, a gente falou, quando você vai fazer a próxima FIV? E ela falou, não vou mais. Tá, mas o tratamento já está pago, os óvulos estão lá, você não vai fazer? Não, não vou. E aí, por que você não vai fazer? E a resposta foi, e se não der certo? O medo do sucesso, ele também está ligado ao medo do próprio insucesso, tá? E aí, a gente trazendo para alguns exemplos, você pode olhar mesmo para o teu trabalho, para o sucesso nos seus relacionamentos, para o sucesso, por exemplo, seu sucesso familiar, dentro das coisas que você almeja conseguir ou não. E qual é o óleo que a gente trabalha isso? É o óleo da perseverança. É o óleo de erva doce, o fênel. Esse óleo, gente, ele é um óleo que, combinado, por exemplo, com o tomilho, imagina, coragem com perseverança, é uma composição aí bombástica, né? Agora, tem outras pessoas que têm
excesso de estímulos mentais. Eu penso tanta coisa o tempo todo, eu penso tanta coisa o tempo todo, eu tenho tanta coisa para fazer que eu acabo procrastinando. Então, a gente precisa de um óleo que é mais potente ainda nesse sentido, que é um óleo que te ajuda a fazer o quê? A se organizar. Porque quem tem muito estímulo mental tem dificuldade de organização. Eu tenho uma organização diária, tá? Então, dentro do meu trabalho, da dinâmica da minha casa. Eu tenho um jeito de me organizar, e nesse jeito de me organizar com as coisas, é tudo muito tranquilo, muito funcional. Mas tem pessoas que começam assim, eu pus o café, aí eu corri, arrumei a mesa, aí eu saí, atendi o telefone, aí eu voltei, fiz outra coisa, bom, eu nem tomei café. Passou o horário, eu não tomei café. Aí eu começo a fazer uma coisa, aí eu paro, aí eu vou arrumar a cama, aí eu volto, enfim. São N exemplos que talvez vocês já estejam aí se vendo dentro dessas questões. Então, muitos estímulos mentais, aquela cabeça que não para, eu tenho que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, o dia tem 24 horas e eu queria que tivesse 48, é o basil, é o manjericão, porque é o óleo da estabilidade. Esse óleo, associado a um dos 3 óleos de ação, vai ajudar com que você seja mais organizado, diminua esses estímulos mentais e te dê disposição para finalizar todas essas questões. E aí a gente vai para uma questão da procrastinação que é muito interessante. Merecimento. Tem muitas pessoas que procrastinam porque acham que não merecem. Não vão merecer aplausos, ou eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo, minha família é maravilhosa, eu tenho um bom emprego, tá tudo tão bom na minha vida, eu já tenho tudo. Ou, eu não mereço, sabe, eu já fiz tanta coisa e eu acho que eu não mereço, nossa, mas vamos falar, aqui tem várias pessoas que trabalham, não só clientes, mas que trabalham com doTERRA. Não, para que eu quero diamante? O gold tá bom. Para que eu quero um Presidential Diamond? Não, Platinum tá bom, tá dentro do meu orçamento familiar. E a maioria das pessoas acreditam realmente nisso. O merecimento, gente, ele está muito ligado a outras questões. Eu fui estudar bastante quando caiu essa questão do merecimento dentro da procrastinação. Me chamou muita atenção os óleos, né? Porque tinham outros óleos aqui para escolher. Mas por que eu escolhi o Siberian Fir, que é o pinheiro siberiano? Ele é um óleo, ele é conhecido como óleo do acolhimento. E ele trabalha culpas. Quando a gente se sente muito culpado de tudo, a crença, né, limitante da culpa, a crença do não merecimento, elas estão interligadas. E a gente acaba achando realmente que não merece e vai criando essa culpa. O Siberian, ele trabalha muito a sensação de culpa. Ele trabalha uma outra sensação que é do abuso. Pessoas que se sentem culpadas, pessoas que se sentem abusadas emocionalmente, fisicamente, não importa o tipo, acham, então, que não merece. Então, eu não mereço porque eu me sinto culpada em relação a alguma coisa. Esse óleo, ele tem uma terapêutica fantástica, é um dos meus 3 óleos preferidos, e é engraçado, assim, que só um dos meus óleos preferidos não entraram aqui. Eu não me acho uma pessoa procrastinadora, mas eu, dentro desse estudo que eu fui fazer para essa aula para vocês, eu acho que eu me reconheci aí num detalhe da procrastinação, e quem me conhece vai dizer é isso mesmo, e eu já coloquei aqui no difusor o óleo para me ajudar nisso. E aí? Agora ou depois? É depois, gente. A gente tem que riscar o depois, porque o depois, o café esfria, o depois, a oportunidade passa, o depois, a sorte vai embora, o depois, ele traz mais
ônus do que bônus. Tudo na nossa vida, se a gente puder fazer, é agora. É lógico que planejamento, a gente tem que ter métrica, curto, médio e longo prazo. Eu tenho um sonho de fazer uma viagem para os Estados Unidos. É agora? Não, requer planejamento e requer ação. Então, eu vou planejar, eu vou tomar ação, eu vou fazer o planejamento e vou concretizar. A gente está falando que a procrastinação ela está muito mais ligada ao nosso dia a dia. A ação de pequenas coisas nos leva à soma da maioria das nossas realizações. Quando nós não fazemos, não criamos pequenos hábitos, a gente está sempre riscando agora e circulando e deixando para depois. Tá? E aí, aqui, a pessoa, né, que tem muita questão com a perfeição, entrou aqui a questão para vocês. Não deu tempo, por conta da internet, que está péssima aqui, de terminar a apresentação como eu gostaria. E aí, para mim, mandei a Dani pode até abrir o microfone, mandei um recadinho e fiz assim, gente, eu acho que eu não vou conseguir dar aula hoje, porque a internet aqui deu um erro, e eu acho que eu não vou conseguir carregar a apresentação. E aí eu tive que escrever vetiver aí no meio, sem colocar a figurinha igual estava bonita para todas. E essa é uma questão que eu entendi que eu procrastino. Porque se não tiver perfeito, eu não faço. E aí, gente, o feito vai ser sempre melhor que o perfeito. Porque imagina, tenho certeza que vocês, do que eu já falei aqui até agora, já acharam questões que vocês se veem. E se eu não tivesse dado essa aula, porque aqui não tem a figura do vetiver? Que contribuição que eu estaria dando? Então, a perfeição, a busca pela perfeição também pode ser um meio de procrastinação. Se não tiver perfeito, eu nem faço. Mas antes da perfeição aqui, a gente vai falar da imperfeição, da insatisfação. Vocês conhecem aquelas pessoas que são as eternas insatisfeitas? Não, mas eu ia fazer, mas desse jeito não tá bom, então melhor deixar para depois. Não, na hora que tiver bom o suficiente, eu faço. Não, isso aí não é para mim, eu não vou conseguir fazer. Depois. A insatisfação, ela está muito ligada também à procrastinação. E qual é o óleo que trabalha isso? É o gerânio. É um dos meus óleos preferidos, gente. Gerânio, Siberian Fir e cedro são os meus 3 óleos preferidos. E o gerânio, ele é conhecido como óleo da feminilidade. Ele tem uma característica muito grande para a autocobrança. Ele trabalha muito a questão do quanto nós nos cobramos. Assim como o bergamota, que também tem essa característica, o gerânio, ele trabalha questões mais profundas, como a sensação de estarmos abandonando ou abandonados. Então, é um óleo muito interessante para a tomada de ação. Quando a gente é insatisfeito com todos os nossos projetos, isso não ficou bom, não vou apresentar, não. Olha aí como tá a palavra vetiver, nem tá o óleo aqui, então não, eu não quero desse jeito, não. Gerânio, tá aqui no meu difusor. Ó, gerânio, gente. Vamos trabalhar a insatisfação e a perfeição. E aí entra uma questão que é o propósito. Porque não adianta a gente ficar aqui conversando sobre como não procrastinar se você não tiver um propósito. O propósito é que vai levar à busca da ação. E aí, se você não tem um propósito, vai ficar tudo perdido. E para propósito, a gente precisa de olhos de conexão. Se eu não estiver conectado com o meu propósito, se eu não tiver uma missão de vida, se aquilo não for verdadeiramente importante para mim, não há óleo de ação que vá dar resultado.
Não há outro óleo que vai dar resultado. O propósito, ele está sempre ligado a todas as nossas atividades. Se eu tenho propósito, só me falta ação, só me falta a motivação. Se eu não tenho propósito, eu vou continuar evitando tudo na minha vida. E aí eu volto para o vetiver. O vetiver, ele é um óleo que, na tomada de ação, ele trabalha questões de perfeição junto com o gerânio. Aí a gente vai misturar 3 óleos, não só 2 óleos, o óleo de ação com o óleo voltado para a causa aqui. Nós vamos trabalhar a insatisfação e a perfeição, porque elas estão extremamente ligadas, e vamos trabalhar o enraizamento. Porque a perfeição também está ligada à insatisfação, ao fato da gente não parar, de fato, para fazer aquilo com dedicação. Então, ele é um óleo que, misturado com o gerânio, ele trabalha muito essa questão de perfeição. São 3 óleos que dissipam. E todos esses sentimentos, eles estão ligados a uma única crença do medo, que também, talvez, vocês não tenham tomado conhecimento disso. Como eu não lembro quem respondeu ali para mim agora, que eu demorei para perceber que procrastinava. Está ligado ao medo da falha, da imperfeição, da satisfação, porque a insatisfação, ela é antítese da satisfação, né? Então, tenho medo da satisfação, tenho medo da perfeição, eu tenho medo, aí o propósito entra numa outra categoria, mas sobre tudo aqui que nós falamos até agora, está ligado ao medo, tá? E aí, quando a gente fala dessas questões, a gente parte para uma outra questão. Isso pode estar ligado com as nossas relações pessoais, com as nossas relações interpessoais e com as nossas relações de trabalho. Tudo isso que nós falamos agora. Mas existe uma forma de procrastinação que pode levar a tudo isso, que é o autocuidado. O que acontece? E a maioria de nós temos isso. Gente, a procrastinação começa conosco e não é de dentro para fora e não de fora para dentro. Quantos de nós deixamos a consulta médica para depois, deixamos o cabelo para depois, deixamos a roupa para depois, deixamos a autoobservação para depois, nos deixamos para depois. E aí a gente vai entrar para um óleo de ação, e o nosso querido Rose, que até meia-noite dá tempo para participar da promoção de hoje, ganhar o Rose, eu já garanti o meu, corre lá que dá tempo, é um dos óleos com maior frequência na aromaterapia, é a frequência do amor, é a frequência do sagrado feminino, é um óleo que trabalha a feminilidade no seu extremo, é um óleo que equilibra o feminino e o masculino, trabalham todas essas questões do feminino e do masculino, é o óleo do amor, é o óleo de Maria, é um óleo que transmite para a gente um centramento sem culpa, sem trabalhar a exasperação, é um tratamento, o Rose é um tratar de dentro para fora. E o jasmim é o óleo da paixão. Gente, sem paixão nada funciona na nossa vida. Sem paixão a gente procrastina tudo. Sem paixão a comida não tem sabor. Sem paixão a maquiagem não tem brilho. Sem paixão a roupa não tem caimento. Sem paixão a vida não tem brilho. Então, uma das formas da procrastinação através do autocuidado, é a falta de paixão que nós temos. E se a gente acionar a ação com paixão, imagina as áreas da sua vida que você pode mudar. E aí a gente volta para o gerânio novamente. O gerânio, esses 3 óleos são tidos como os 3 óleos mais femininos da aromaterapia. E aí eu incluiria aqui o palma rosa. É que o palma rosa ele não vai ter uma ação para procrastinação, por isso que eu deixei de fora.
Mas para o autocuidado feminino, rose, jasmim, gerânio, palma rosa são óleos excepcionais para o autocuidado. Para você se olhar no espelho e realmente ver refletido a verdade de quem você é. Nós somos seres únicos. Eu postei outro dia uma frase que dizia assim, como a gente, não tem ninguém. Tem pessoas melhores que a gente, tem pessoas muito piores que nós, e tem, agora, como nós, não tem ninguém. Como você aí do outro lado, e como eu, do lado de cá, não tem ninguém. Então, se nós somos seres únicos, nós devemos olhar para nós como uma unidade. Os olhos, eles são muito especiais para o autocuidado. E é disso que a gente tem falado, nessa mudança, nesse novo estilo de vida, nessa facilidade de usar os olhos como expressão, e como vocês estão vendo aqui, né, de forma terapêutica. Essas são as principais questões da procrastinação. Não é só deixar para depois, não é só olhar para isso de uma maneira preguiçosa de enxergar a vida. A gente tem aqui questões, olha, excepcionais. Se a gente voltar aqui nos olhos de ação, que despertam coragem, disposição, nossa originalidade, a coragem de fazer acontecer, concretizar, né? E a expressão máxima da ação através da coragem, e olhar para questões que nós vimos aqui, como insegurança, fracasso, julgamento, sucesso, excesso de estímulos mentais, merecimento, insatisfação, perfeição, falta de propósito e autocuidado, nós estamos de acordo com a nossa própria verdade. Faz parte de não procrastinar, e olha aí, quem nunca ficou desse jeito aí no sofá? Faz parte de não procrastinar, se enxergar de verdade. Porque nós também temos falhas. E olhar para as nossas falhas, às vezes, também é doloroso. E aí entram nas questões dos medos que nós vimos anteriormente. Agora nós vamos falar da preguiça. Exatamente. Essa é uma forma de procrastinação, a mais conhecida, e ela tem a ver com disposição. E a disposição, às vezes, a gente precisa, para passar a preguiça, de um óleo como o peppermint, que é o nosso óleo da concentração, é o óleo da disposição, associado a um óleo de ação, como, por exemplo, o gengibre, que vai dar aquele ânimo para a gente, ele se torna um aditivo maravilhoso. Então, toda vez que estiver faltando disposição, a gente vai associar um óleo de ação com o peppermint. E quando nós estamos desanimados, nossa, eu não consegui, eu nem vou levar isso para frente, eu não consigo mesmo, tá bom do jeito que tá, aí a gente entra no grapefruit. Porque o grapefruit é a expressão do eu, é a expressão da harmonia, é como eu me vejo. E quando a gente se condena demais, a gente realmente não consegue sair daquele papel de vítima. E o grapefruit tira muito a gente desse papel de vítima. Ele faz a gente enxergar quem realmente somos, só que de uma maneira muito harmônica. Porque eu sou bela como sou, vocês são belos como são. Então, ele vai ajudar a dissipar essa preguiça mental, associado sempre a um óleo de ação. Tudo que a gente está falando aqui é sempre o óleo da ação com o óleo da causa, tá? E aí a gente vai para o desânimo. Aquela sensação de, nossa, levantei, hoje eu não vou. Hoje eu não vou sair da cama, hoje eu não consigo. A gente vai falar do cipreste. O cipreste é um óleo riquíssimo, é um óleo que eu uso bastante também. É um óleo de mudança, gente. O cipreste, ele é uma planta, como a maioria dos pinheiros, que ele enverga, mas ele não quebra.
ele proporciona um nível de mudança sem trabalhar, sem cutucar a ferida, sabe? Porque às vezes a gente tem alguns olhos que vai na ferida, igual o amiguinho que empurrou do escorregador, como a gente estava falando ali do tomilho, né? Que ele vai e empurra. E o cipreste, ele é mais gentil, porque ele trabalha o acolhimento. A gente usa muito no luto. Então, você traz para perto, ele é um óleo que te abraça, e ele é um óleo que te facilita também a autovalorização. Ajuda você a mudar os desafios. Se está desafiador, se está muito... é impossível. A palavra é essa. Não, é impossível. Não, isso não vai dar. É impossível. É um óleo de ação, por exemplo, como tomilho, junto com o cipreste. Você só vai precisar de coragem e ultrapassar esse desafio através do autoacolhimento. E aí, aqui são as siglas, né? Porque vocês viram aqui a forma terapêutica, né? Então, vou usar ali como indicação para vocês, né? Igual ali, terapêutica do Peppermint, coadjuvante no alívio de sintomas da sinusite, bronquite e rinite. Aí tá ali, C, A e V. E aí, aqui a gente tem o C. C, compressa local na água ou na argila. O I, inalação. E o V, vaporização. Então, essas são as formas de uso que eu deixei aqui. E depois vocês vão ter acesso, vocês vão poder assistir essa apresentação novamente, vai ficar gravado para vocês. E aqui, para a gente finalizar, eu queria deixar algumas dicas para você deixar de procrastinar. Então, a gente vai começar de 1 a 11, né? Falando aqui um pouquinho. Fazer pausas. Às vezes, para pessoas que têm muito estímulo mental, igual a gente falou, ela precisa de uma pausa. Ter uma agenda, tudo anotado, tudo que você vai fazer precisa estar anotado. Uma das ajudas da não procrastinação é exatamente isso, você estar à mão com as suas atividades, sejam elas quais forem, pode ser uma atividade doméstica. Começa a colocar uma ordem para aquilo que você precisa fazer e não mude até finalizar. Priorize as suas tarefas. O que é mais importante eu fazer? Faça primeiro. O que é mais fácil você deixa para depois. Mas o que é mais desafiador tem que vir primeiro. E o que é mais desafiador, gente? Se preste com tomilho. Coragem com desafio. Com impossibilidade. Eu vou ultrapassar esse desafio, então eu preciso de coragem, vai para os dois. Defina metas. Não, eu tenho que dar conta até a hora do almoço disso, na parte da tarde disso, eu tenho um tempo, essa semana eu preciso finalizar tais questões. Ontem eu estava com a Paty em São Paulo e nós definimos as metas dela até o dia 15 de julho, e hoje falando com ela, só o fato de nós organizarmos isso, a Paty falou, não, mas isso eu já fiz, daqui a pouco, amanhã eu acho que eu já vou passar mais metas, vamos definir juntas mais metas para ela, gente, porque ela já só de olhar para isso com mais organização, e às vezes um segundo olhar faz diferença, faz parte também de não procrastinar, pedir ajuda. Nós não somos autossuficientes, às vezes nós não estamos enxergando a falha. Eu sinalizei há um tempo atrás para pessoas do meu convívio, eu preciso de ajuda. Daqui para frente eu não sei fazer mais, eu preciso de ajuda. Então, isso também faz parte, ter humildade o suficiente para pedir ajuda. Se arrumar para trabalhar. Seja você vai trabalhar em casa, faz parte do autocuidado, você também não precisa ficar de qualquer jeito. A não procrastinação. Se você não tira o pijama, muitas vezes o dia não acontece, muitas coisas você deixa para depois, principalmente para esse período que a gente trabalhou muito em casa. É muito fácil procrastinar quem está de home office. Ter rotina é necessário para quem é procrastinador ter uma rotina, porque a gente precisa de começo, meio e fim.
Evitar distrações. Ah, eu estou fazendo o almoço, mas eu estou com o telefone do lado, aí eu respondo a Mariazinha, aí eu volto lá, dou uma olhada no meu Instagram, ver quantas pessoas me curtiram, aí eu volto para o almoço. Rotina, começo, meio e fim. Se você está fazendo alguma coisa, se dedique àquilo que você está fazendo naquele período em que você estiver fazendo. Evitando todas as distrações. Deixa para ver depois. Naquele momento, se você está almoçando, pare e almoce, sinta o sabor da comida. Se você está arrumando o seu quarto, pare e arrume. Se você está respondendo a pessoas, responda só pessoas naquele momento. Evite as distrações, elas também colaboram para a procrastinação. E entre num acordo com as pessoas que você convive, estabeleça limites. Olha, agora eu não posso fazer isso porque eu estou fazendo isso. Quando eu terminar, ou olha, vamos combinar aqui que cada um tem um processo dentro desse sistema. Você faz o seu, eu faço o meu, e o resultado é ótimo, porque o feito, a gente aprendeu aqui, falou aqui, que é melhor que o perfeito. Ter um tempo livre, ócio, não é falta do que fazer. Uma pessoa, quando a gente é muito ocupado de tudo, não sobra tempo para viver. Então, é preciso também estabelecer um dia para que você tenha uma atividade geradora de prazer. Porque quem tem prazer em finalizar. A falta de prazer, e isso está muito ligado ao gerânio, o gerânio vai trabalhar essa questão do prazer. O Siberian Fir também vai trabalhar essa questão do prazer. São óleos que ajudam na culpa. Lembra que a gente falou do merecimento? Eu não mereço um tempo livre. É importante também para você deixar de procrastinar. Se recompensar. Nossa, eu fiz tudo hoje, terminei tudo, agora eu vou sentar e vou ler o livro que eu mais gosto, agora eu vou abrir um vinho e vou tomar uma taça de vinho, agora eu vou ligar para uma amiga e vou tomar um café. Se recompense. E se esforce, gente, que é o último da nossa roda de não procrastinação. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Porque a vida não é moleza. A gente tem um líder, o Rodrigo, que ele fala, não confunda leveza com moleza. A vida não é moleza. Fazer todas as atividades diárias que nós temos que cumprir, seja a curto, médio ou longo prazo, ela depende de muito do que a gente falou aqui, mas principalmente de força de vontade. Sem ela, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, Bruno, corre aqui, que eu não sei cadê. Nossa, cadê todo mundo? As pessoas. Oi, gente, tá vendo? Os universitários. Vou interromper agora o compartilhamento. Vou voltar aqui para vocês. Vocês viram que a apresentação não estava terminada? Vocês pensam que a pessoa já queria procrastinar por conta da perfeição? Já queria jogar tudo pro alto e deixar alguém fazer a apresentação porque queria tudo perfeito? Abram seus microfones, perguntem o que vocês tiverem que perguntar. Paty, tira uma foto linda desse tanto de gente maravilhosa que está aqui. E, gente, eu realmente espero que eu tenha contribuído com cada um de vocês que se achou procrastinador nessa noite em algum campo. O problema é que vai ter que tomar um monte de fazer um protocolo com muita coisa, não tem como. Não, senhora. Sabe por quê? Porque sempre existe uma causa que é mais aparente. Sempre existe uma questão que é mais aparente. Tô pandêmica, tô em tudo. Não, nós devemos pensar assim, olha que interessante. Vamos compartimentar, nós não somos seres de uma única forma, nós não somos, nós estamos. Então, identifique no seu dia, hoje eu estou de que forma? Qual a forma de procrastinação que eu estou hoje? É dessa, então é aquele óleo. E também quem não tem todos os óleos, gente, não precisa sair comprando.
Lembre-se, eu preciso de um óleo de ação e um óleo que corresponda à minha questão. Claro que a gente que trabalha com óleos essenciais, a gente tem a maioria desses óleos aqui, né? A gente tem a maioria. Então, a gente já sabe, hoje eu estou procrastinando nisso, vai esse. Mas aí, o ideal, Paty, é você enxergar essa procrastinação. É enxergar que ela realmente existe e não é feio isso. Nós temos várias situações das nossas vidas cotidianas que nos levam àquela situação daquele momento. O importante é o esforço para sair dele. Essa é a questão. E isso entra muito no autocuidado. É espelho, espelho meu. Se a gente tem a coragem de se olhar, eu gosto muito de uma frase de Cummings, eu gosto muito de ler, né? De Cummings, e Cummings tem uma frase que diz assim: é preciso coragem para crescer e ser quem realmente somos. A gente precisa muita coragem para se enxergar. Então, se a gente tem um óleo de ação, como o gengibre, que trabalha com mais docilidade essa nossa coragem, se a gente tem um óleo de ação, de pontapé, de coragem, que é o tomilho, que é um óleo que diz, vai lá, é o carinho atrás de você no escorregador. É só identificar qual é a tua real necessidade hoje. Qual é o teu propósito? Então, vamos esquecer tudo e vamos falar de propósito. Qual é o teu propósito? Se você não sabe identificar qual é a procrastinação que você está fazendo, em que lugar, ou se você se sentiu pandêmica diante de tantas opções de procrastinação, vai para o propósito. Qual é o meu propósito? Aonde é que eu quero chegar? Porque sem propósito, não adianta a gente usar 3, 4, 5, 10 olhos. Sempre vai faltar alguma coisa. Eu acho que era isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Almas. Nossa, eu quero te falar assim, que eu tô assim abismada com o campo, porque o que você trouxe hoje é simplesmente perfeito. Muito grata, muito grata. Veio na melhor hora da vida. Aula para a vida, viu, gente? Olha, salva aí essa apresentação, porque essa daí é para assistir muitas vezes. Muitas vezes. E ó, Cris, eu quero te deixar um beijo, amiga. Aqui é quase 2h, tá? Beijo. Ó, gente, eu queria que vocês abrissem o Obrigada, Dê, amada. Abram as câmeras para a gente fazer, então, uma foto bem bonita desse dia de hoje. Ó, falei, gente, até a Dani participando hoje da foto aqui, da apresentação. Maravilhosa, e falando que a gente vai fazer uma live com essa apresentação. Então, se vocês não tiveram a oportunidade de colocar o pessoal aqui, coloca lá, quinta-feira, às 9h30 da manhã, a gente vai fazer uma live com essa apresentação da Cris aqui. Então, aproveita para botar a gente lá, gente. Ó, abrindo as câmeras para a gente fazer uma fotinha, então, que eu vou parar o compartilhamento. Cris, foi incrível. Então, obrigada, Dani. Ó, 1, 2, 3 e... Feito, porque o feito é melhor que perfeito. Não se esqueçam disso para essa noite. Se eu parar, eu que agradeço a presença de todos vocês, principalmente, né? Eu acho que de quem começou tudo